E em algumas horas nós teremos Botafogo e Fortaleza, o jogo do líder contra o vice-líder, o jogo mais aguardado aí da semana. O Botafogo está com o melhor futebol do Brasil, o Fortaleza o melhor futebol também nos últimos jogos, assim. No apanhado mais macro, o Botafogo tem o melhor futebol. No apanhado mais recente, é o Fortaleza. Então vai ser um jogaço. Tem tudo para ser um jogo lá e cá, disputado, com bom futebol, boas jogadas. E, se Deus quiser, o Botafogo ganhando o jogo e retomando a liderança. Vamos ver aqui o que o Breiler, o Mauro Naves, a Daniela falaram aqui no Sport TV, quer dizer, na ESPN FC, e analisando aí quase meia hora de análise do programa aí. Um vídeo tá muito bom. Vamos comentar aqui logo depois que a gente assistir com vocês. Antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber avisos de todos os vídeos que pingarem aqui no nosso canal. Vamos pro vídeo. Dando certo. Dito isso, agora é para você que está em casa. O que eu quero saber é o seguinte: como é que vai acabar a rodada do Campeonato Brasileiro? Qual vai ser o resultado desse jogo de sábado? Quem é que vence? Botafogo, Fortaleza ou dá empate e a tabela de classificação continua igual? Enquanto o X, o ex-Twitter, ainda está no ar, vai lá e participa com a gente na hashtag ESPNFCBR. Não sabemos até quando. Sabemos o que esperar desse jogo, Elton Serra? Um jogo interessantíssimo da gente analisar. Eu confesso a você, é o jogo que eu mais quero assistir na rodada e acho que eu e a maior parte do brasileiro, né? Que horas é o jogo mesmo, Dani? 9 horas da noite, sábado. Então... Tá explicado. Assistiríamos de qualquer forma, né? É o jogo da rodada, sim, né? Porque a gente lembra, na temporada passada, o inimigo é outro. O inimigo agora é outro pro Botafogo, né? Se a gente for pegar a referência de um filme. A gente viu confrontos diretos do Botafogo, o Botafogo se desfigurando ao longo do segundo turno. E agora tem adversários diferentes nessa conta, né? Você tem o Fortaleza muito forte e é um confronto direto pelo título brasileiro. Essa frase assusta muita gente, né? Inclusive colocando o Botafogo na equação. Mas é a realidade, né? São dois times que hoje lutam pelo título brasileiro. E olhando característica por característica, é um jogo que se encaixa muito, porque o Fortaleza gosta de transições rápidas, é um time que é vertical por natureza, é um time que busca muito esse jogo direto, 3, 4 toques, chega na área adversária. E o Botafogo, que por mais que tenha conseguido encontrar um modelo de jogo diferente para esse ano, porque muitas vezes o Botafogo é o time propositivo, é o time da posse da bola, é o time que tenta envolver o adversário, a melhor versão do Botafogo ainda é o time de transição rápida, de buscar o jogo direto. A gente está vendo aí os lances contra o Flamengo, por exemplo, e a gente vai ver que o Botafogo é dessa forma. Então deixa o jogo bem interessante. Lembra um pouco daquele cenário Botafogo e Palmeiras, porque o Palmeiras também é esse time, né, de intensidade, de área a área, um time que busca mais um jogo direto, que é menos posse de bola e muito mais objetividade. Então eu acho que o jogo contra o Fortaleza para o Botafogo é um desafio muito grande. Assim, obviamente, como é para o Fortaleza desafiar esse Botafogo. Mas é um equilíbrio bem interessante, viu, Dani? O Botafogo vem de um empate contra o Bahia fora de casa e vem de uma eliminação para o próprio Bahia na Copa do Brasil. Sim. Então, já enfrentou um adversário que envolve e que tem transição rápida. Vai encontrar o mesmo cenário contra o Fortaleza. Bem interessante esse jogo também. Para mim, o jogo mais interessante da rodada. E um duelo interessante de técnicos também, né? O Vojvoda, com muito tempo, mais de 3 anos no comando do Fortaleza, e de certa forma também, às vezes, né, a gente acaba indo para um reducionismo de colocar o técnico na caixinha do o Vojvoda é um técnico reativo. Mas não. Em muitos momentos, em vários jogos, o Fortaleza demonstrou que sabe muito bem o que fazer com a bola, que é um time com muito recurso, com muito repertório. Então, por isso, não dá para duvidar da capacidade desse time mesmo jogando fora de casa. E o Arthur Jorge, como você falou, Dani, parece que está ao mesmo tempo, né? Nesse mesmo período de tempo que o Vojvoda no comando do Botafogo. Pela serenidade, a identificação que já tem com o torcedor, a maneira como consegue mexer no time e buscar soluções. Então, a gente espera um duelo realmente de alto nível. E, principalmente, é um duelo que vai colocar à prova a capacidade do Fortaleza de ser um time muito equilibrado.
O Fortaleza é o único time que ainda não perdeu como mandante, a melhor campanha como mandante, melhor aproveitamento é o do Fortaleza no campeonato. E o Botafogo, curiosamente, é o melhor visitante. E Botafogo e Palmeiras têm a melhor campanha como visitante. E em aproveitamento, logo em seguida vem o Fortaleza. E isso diz muito sobre o equilíbrio desse time. A capacidade de ser constante. Então, Fortaleza mantém o seu nível de jogo independentemente de onde joga. E a gente vai lembrar de um jogo emblemático nesse campeonato, que é o Fortaleza vencendo o Flamengo no Maracanã, com autoridade, mostrando esse artifício de jogar em transição e a capacidade de castigar times que têm posse de bola. Então, naturalmente, espera-se essa postura do Fortaleza. O Botafogo vai enfrentar um adversário desse tamanho, um adversário que tem sido regular no campeonato, e essa regularidade, essa capacidade de jogar bem, tanto dentro quanto fora de casa, pode fazer com que essa ambição do Fortaleza siga crescendo e siga ali mostrando para o torcedor que não é à toa que o Fortaleza ocupe a primeira posição no campeonato. Não, com certeza não. Eu descobri o que está errado com você hoje. Você está sem o seu caderninho. Eu estou anotando aqui agora. Agora que eu me dei conta, você estava olhando para baixo e falei, vem ele com o caderninho. Eu falei, tá sem o caderninho. Aí eu tenho que buscar coisas que eu já havia anotado antes, que hoje eu não trouxe. É que hoje é o último sextou de agosto, né? Aí eu vou sair para o restaurante, aí não gosto de levar mochila, não trouxe. Você não esqueceu, não foi ao acaso? Não, foi... É o deixei em casa mesmo, deixei. Tem um compromisso depois do programa. Depois restaurante de mochila e tal. Até eu porque anotei. depois do restaurante, sabe-se lá onde esse caderno... Não, vou encontrar meu caderno em casa. Até porque eu vou com a minha mulher no restaurante. Não, mas podia os dois ir para outro lugar. Poderia. Mas, enfim... Não, e aí tem coisas que eu anoto mesmo, aí tem que ficar buscando e tal. Pô, eu tenho elogiado o Fortaleza aqui constantemente, há muito tempo e tal. Ninguém estava pensando no Fortaleza, ele estava ali, é quarta, é terceira, está chegando em segunda, olha o número de jogos a menos, etc. O Fortaleza está muito sólido para isso. O Fortaleza sofre um negócio que o Botafogo sofreu no ano passado, que é aquele estigma do elefante na árvore, uma hora vai cair, e tem sido muito constante. Não, muito. E, enfim, primeira vez que o time do Nordeste, o Elton está aí para confirmar, no segundo turno chega numa liderança, né? Então já é algo histórico. Só que eu acho que ele pode chegar sim ao título e muita gente vai dizer, não, sabe, ainda estão olhando para o Fortaleza meio assim, não, tá legal, tá muito bom, é líder, mas acho que não tem força para aguentar. Eu acho que tem sim, mas o Botafogo tem que mostrar que não é o Botafogo do ano passado, né? Até porque mudou completamente o time mesmo. Já não mostrou também? Não, mas agora que é a hora de ver quem tem garrafa para vender, porque tá nessa reta final aí. Tudo tá dando certo, sabe? Desde a década de 60 não tinha tantos convocados para seleções, né? O Bastos voltando para Gola, Savarino, o próprio Luiz Henrique, né? Gatito, são 4 jogadores. Fazia 60 anos que o Botafogo não tinha numa chamada data FIFA tanta gente. Então isso fica bom no ambiente. Sim. Agora precisa ganhar em casa. Precisa mostrar, precisa parar esse Fortaleza. Porque, evidentemente, que uma vitória do Fortaleza neste jogo, fora de casa, contra o Botafogo, que é o vice ali, deixa o Fortaleza muito favorito para o título. Um jogo a menos, né? Presidente, muito um jogo a menos. E olha só de a gente estar colocando na mesma conversa Fortaleza e Botafogo na briga pela liderança, e o Fortaleza com um jogo a menos, já mostra o tamanho do feito do Fortaleza. Sim, muito. Porque olha os investimentos que o Botafogo fez nessa janela, os jogadores que trouxe. E não só investimento desde o ano passado no elenco. Está fazendo, né? Não acabou de anunciar ainda. Exato, e o Botafogo vai buscar jogadores como Matheus Martins, jogador voltando da Europa, no auge, jovem. Thiago Almada, jogador com projeção, acabou de disputar a Olimpíada com a seleção argentina. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira. É esse nível de investimento. Quer buscar o Adrielson de volta até segunda-feira, quer fazer uma proposta para o Adrielson voltar, está buscando um lateral, enfim, está se reforçando para tentar ganhar esse ano que parece que estava muito na mão o ano passado. E o Fortaleza com uma fórmula diferente. O Fortaleza não tem essa capacidade de investimento, embora tenha aumentado muito a receita nos últimos anos, mas buscando jogadores que se encaixem nas necessidades do elenco e do treinador. Então vai buscar o Breno Lopes, que estava em baixa no Palmeiras, chega lá e se encaixa perfeitamente. Já vira titular.
E não quer dizer que o Fortaleza não tenha feito grandes investimentos dentro de sua realidade na temporada. O Moisés foi um alto investimento no retorno ao Fortaleza. E parece que todo mundo se encaixa, né? E o Renato vai lá e busca os caras e fala, esse cara aqui, ó. Mas isso é a manutenção do treinador, né? Isso é o planejamento que foi feito no Fortaleza, de não ficar contratando os jogadores de qualquer maneira, porque não confia naquele trabalho, assim. Para mim, isso é um mérito do Marcelo Paes e agora da SAF, né? Mas dessa construção com planejamento, apesar de não ter todo esse dinheiro. Só para trazer mais uma informação, Breler, Vitinho está sendo anunciado pelo Botafogo. Já já a gente traz aqui os detalhes, mas enquanto o Twitter existe, é lá que o Botafogo está fazendo esse anúncio. A gente está na expectativa de ver se sai ou não do ar, né? Mas está aí, mais um reforço já anunciado pelo Botafogo. Está trazendo gente ainda e querendo mais, enfim, quer ganhar, né? O ano passado estava muito na mão para ganhar. Só que eu acho assim, o Elton e o Bleile, que não estão sempre conosco aqui, podem não ter ouvido. Mas eu falei, Elton, uns 2 meses atrás, quando eu ia virar segundo turno, eu falei o seguinte, acho que vai terminar o campeonato com 8 times no G4. Aí o próximo, mas não cabe, só cabe em 4. Não, acho que a pontuação vai estar muito espremida. Esse campeonato vai ser decidido, na minha opinião, às vezes por número de vitórias, ou um pontinho a mais. No segundo lugar tem 3 times com o mesmo número. Pode ser. Porque assim, a briga do Botafogo ano passado, ou a do Palmeiras, era só entre eles. O Flamengo ficou ali meio tirando o pé e tal. Na reta final ficou Palmeiras e Botafogo. Esse ano é Fortaleza, é Botafogo, é o Flamengo e é o Palmeiras. Eu acho que vai depender muito das outras competições. Assim, o São Paulo está em 3 competições, o Flamengo está em 3 competições, então acho que vai depender muito desses novos desenhos. Agora, Elton, para eu te ouvir, eu vou ouvir os treinadores, que eu acho que eles sempre podem acrescentar. E especificamente nesse caso, tanto o Arthur quanto o Vojvoda, eles falaram especificamente sobre esse jogo, né? Então vamos ouvir os dois. No vamos a esconder eso, que hay partidas de confrontos o directos y hay otras partidas que se necesitan ganar para continuar, luchando por los objetivos. Sabemos que, está Botafogo, está Flamengo, está Palmeiras, ahora estaba ganando Sao Paulo, estamos nós aí. Então, acho que ficam muitos pontos ainda por jogar y más hay confrontos directos. No voy a esconder, tanto para ellos como para nós. Entonces, son diferentes os jeitos para analizar. Entonces, Botafogo Fortaleza, confronto directo. Y entonces ya enfrentamos a ele, empatamos aqui em casa, agora temos que ir ao campo deles. Porque é um adversário que tem feito uma segunda metade, principalmente, uma segunda volta, com tudo vitórias por aquilo que fez nos jogos realizados. Um adversário que nesta altura está na frente, portanto vamos ter que ter uma versão muitíssimo boa do Botafogo, a nossa melhor versão para conseguirmos vencer, para conseguirmos recuperar a posição na tabela, para conseguirmos superar este adversário, porque sabemos que é um adversário também de enorme valia e que tem feito essa segunda metade, principalmente essa segunda metade, até à data sem perder qualquer ponto e, portanto, vamos ter a oportunidade de nos defrontar, de nos testar novamente, de nos avaliar, de nos pôr novamente de exigência máxima para conseguirmos, dentro daquilo que são os 14 jogos que faltam, dar o nosso melhor, e o nosso melhor terá que ser já frente ao Fortaleza no próximo sábado para podermos voltar a somar 3 pontos. É engraçado que apareceu ali, né? Teremos a nossa versão, melhor versão contra eles. Aí eu pensei assim, vai chamar uma pressão para si. Mas não foi bem isso, né, Elton? Ele é cauteloso para fazer a avaliação, dizendo que tem que ser a melhor versão do Botafogo nesse final de campeonato, 14 jogos ainda, para conseguir o objetivo que é ser campeão. E aí, o que você achou dos treinadores? Eu achei bem interessante o que disse o Vojvoda, porque nesses momentos ele poderia ter adotado um discurso de não, estamos pensando jogo a jogo, a gente está ali na parte de cima da tabela, o que acontecer aconteceu, meio que o que acontecer para o Fortaleza seria lucro, né? Terminar entre os 4 primeiros colocados, por exemplo. Mas ele fala que é um confronto direto. E quando ele se coloca nessa situação de ser um confronto direto, ele também se coloca como postulante ao título brasileiro. Indiretamente, o Fortaleza está se colocando como um candidato ao título sem ser explícito, porque o futebol ele já apresenta isso, né? Um time que faz uma campanha bem consistente. Mas ouvir do técnico do Fortaleza
um discurso mais altivo, né? Algo bem se colocando de fato como protagonista, mostra que o Fortaleza subiu o seu patamar, né, de competitividade e não pensa apenas em vagas em competições internacionais, porque já tem isso, né, Dani, todo ano praticamente, ou disputa a Libertadores, ou vai para a fase preliminar da Libertadores, ou vai para a fase de grupos da Sul-Americana, passa da primeira fase quase todos os anos. Então o Fortaleza já se colocou nessa situação, já é comum para o Fortaleza disputar uma competição internacional. Agora olha para o Campeonato Brasileiro como possibilidade de título. Eu acho que esse discurso do Vojvoda eu acho bem positivo, até para o próprio campeonato. Porque não é um time que está ali, todo mundo desconfiado do que vai acontecer. Não, é um time que está brigando pelo título. Como o Botafogo, que na temporada passada tinha o Luiz Castro esse mesmo discurso que tem o Arthur Jorge. Depois o Botafogo ficou meio perdido, né? Principalmente no segundo turno. Até com seus comandos, a gente lembra do Bruno Lage quase entregando o cargo depois de um jogo contra o Flamengo. Lúcio Flávio também falando não apresentando mais o discurso de título. Não, o Arthur Jorge ele se coloca também nessa situação. O que mostra que são duas equipes que sabem o que quer dentro do campeonato. É um jogo que veremos nesse fim de semana de dois times, na verdade, que brigam por um único objetivo, que é o título brasileiro. E os técnicos, mesmo indiretamente, falam desse assunto, do título brasileiro. Ó, eu estava aqui ouvindo o nosso Vinícius, né? Eu ainda falei, repete, por favor, porque o pedido de impeachment ao presidente do Corinthians, Augusto Melo, ele agora foi para o Conselho de Ética. Mais um passo em tudo isso que está tramitando nos bastidores, na diretoria do clube. Daqui a pouco a gente vai mergulhar nesse assunto, vamos falar um pouco mais de Corinthians aqui, e por isso eu estava ouvindo as informações aqui do nosso editor-chefe, do nosso Vini. Agora, eu ouvi também Elton Serra. Então, para a gente desenhar esse jogo, o que pode ser, porque eu imagino que o Botafogo em casa vai ser obrigado a propor esse jogo. Não pode deixar a bola com o Fortaleza. O Fortaleza também não imagina entregando a bola para o Botafogo. Então, eu imagino um confronto, um conflito muito interessantes ali, de meio campo até. Vamos dar uma olhada nas escalações para a gente fazer essa análise do que pode ser a partida. E aí teremos que o quê? Que dar os placares, porque o Breler falou que ele não sai daqui enquanto ele não der o placar de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. A gente está vendo aí o Botafogo com John no gol, Matheus Ponte, Lucas Alter e Barbosa, dupla de zaga. À esquerda, dúvida, né? Se vai ficar o Cuiabano ou se o Marçal, mais seguro ali defensivamente, volta para lateral. O meio-campo, muitas dúvidas, né? Marlon Freitas, Alan, Gregory, Danilo Barbosa, mas de toda maneira não sei o quanto que isso altera a maneira de jogar, né? Por esses nomes, quero ouvir vocês já já. Lá na frente aquela linha com Matheus Martins, Luiz Henrique Almada e o Igor Jesus, que está mandando nesse ataque, né? Muita gente desconfiava que poderia não ser à altura do que se esperava, mas está lá fazendo bonito. Enquanto isso, o Fortaleza tem João Ricardo, Tinga ou Brits na lateral direita, Kuzevic e Cardona, dupla de zaga, e o Felipe Jonathan. Meio campo, uma formação um pouco diferente da do Botafogo, Zé Wellison e Pedro Augusto ou Lucas Sacha, o Pochettino ali armando o jogo para o trio de frente com Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Quem quer começar falando da expectativa de enfrentamento, de confronto desse jogo? Eu estou muito curiosa para entender como é que esse meio campo vai encaixar e assim, o Fortaleza, ele também sabe explorar as pontas, né? Eu acho que eles não fazem questão de ter nas estatísticas o maior percentual de posse de bola, não. E às vezes nem tanto de finalização, mas sempre com muitas finalizações. Eu acho que é correria do lado e do outro. É por isso que o jogo vai ser legal. Não sei se Fortaleza está preocupado. Você pega jogo com o Cruzeiro, ele ganha o jogo com o Cruzeiro com quase 70% de posse de bola, até finalizou um pouquinho mais que o Fortaleza, mas ele quando vai lá, ele é... Mas é que eu acho que a característica dos dois, Mauro, ela é diferente. Eu acho perigoso num jogo como esse, com a característica de lado a lado, você deixar a bola com o adversário, porque são adversários muito letais, é o que você está falando. Diante dessa verticalidade dos dois times, eu acho muito perigoso você abrir mão da posse de bola num jogo desse. Mas eu estou esperando 15 finalizações de cada lado. Corre para cá e agora vai lá, abre lá no outro, agora voltou, pegou a bola, passou ali pelo meio, vai, já abre ali. É o que eu estou esperando, um jogo com muitas finalizações, goleiros muito atentos, tal, porque... Agora, olha só, se tivesse um outro escudo ali no lugar do Fortaleza, fosse o do Flamengo, fosse o do Palmeiras, talvez a gente já tivesse com outra legenda. Será uma final antecipada? Por isso que eu acho que as pessoas não dão ainda esse crédito ao Fortaleza.
fosse disputando ali Palmeiras e Botafogo, ou Flamengo e Botafogo, com a pontuação que tem o Fortaleza, mesmo faltando 14 rodadas, a gente usaria uma coisa que é comum no esporte, né? Toda hora tem um jogo, hoje é a final antecipada, essa é uma final. E esse jogo aí, eu acho que os dois técnicos estão encarando da forma que tem que encarar mesmo, é um confronto direto, o Vojvoda tem toda a razão. Não adianta ele querer esconder, dizer que jogar contra, o Criciúma ou outro time é a mesma coisa, não é, você vai jogar com um cara que está vice-líder querendo tirar sua liderança, então é confronto seríssimo. E eu acho que vai ser muito legal de ver. Eu já sei que a senhora não vai assistir, porque é 9 da noite, a senhora não assiste o jogo no sábado. Eu não assisto o jogo domingo, 11 da manhã. Esse eu me recuso. É verdade. Às 4. Completamente. Às 4 você assiste. Não, domingo, 4 da tarde eu assisto. Vai ter jogo essa semana, 4 da tarde no domingo. Só tem um jogo 4 da tarde no domingo. Vou ter que ver Corinthians e Flamengo. Obrigado. Mas antes disso, me fala aí, a expectativa de vocês também tá nessa de trocação, você e Elton. Eu tô achando. Eu imagino que seja um jogo muito intenso, mas os dois times precisam jogar melhor em relação à última partida. O Fortaleza contra o Corinthians consegue vencer, mas o Corinthians criou muitas situações de gol. O Corinthians, em alguns momentos da partida, foi dominante. E o Fortaleza jogou, a gente sabe que é o estilo de contra-atacar, mas em muitos momentos, principalmente no primeiro tempo, o Fortaleza foi inseguro. Foi um time que até na saída de bola rateou, então não pode cometer os mesmos erros diante de um adversário mais qualificado como o Botafogo. E o Botafogo também precisa ter um jogo mais intenso no meio-campo, retomar a intensidade habitual em relação ao que foi contra o Bahia. O Bahia também ali produziu muito, criou situações de gol. E contra o Fortaleza é habituado a ser esse time ultra efetivo, que mesmo não jogando tão bem contra o Corinthians, vai lá, consegue cavar uma oportunidade. E finalizando mesmo, só para endossar isso que você está falando, Sim. Foi 45% de posse de bola do Fortaleza em casa, jogando em casa, contra um Corinthians que a gente... A efetividade do Fortaleza é a grande marca e o Botafogo precisa ficar atento a isso e também ao lado direito do Fortaleza, que é muito forte, contra o Rosário Central. O Vojvoda não conseguiu acessar tanto o lado direito com o Pikachu no primeiro tempo. No segundo, mexeu, o Pikachu conseguiu ser mais contundente e por ali saiu a vitória do Fortaleza. E eu entendo, nesse caso, o Botafogo ir com Talvez o Marçal ali. Talvez até por isso o Marçal, era isso que eu ia jogar ali no Elton para tentar também. neutralizar esse lado direito, principalmente o Pikachu caindo por ali muito forte no apoio. O Cuiabano tem jogado muito bem, né, Elton? Mas a gente sabe que a característica, até porque era ponta, é muito mais de apoiar ali no ataque do que efetivamente ajudar a defender. Faz sentido para você o Marçal e qual que é a tua expectativa do enfrentamento em si? Olha, a gente está na reta final do programa, já vou usar a frase concordo em partes com o Breila, que significa que eu discordo em outra parte, né? Ainda não discordo totalmente. Até o final do programa você vai discordar. Aumentar a intensidade. Eu concordo com essa questão de aumentar a intensidade, mas agosto no futebol brasileiro dura uns 70 dias, né? Esses times jogam muito no mês de agosto. E eu acho que pela característica das duas equipes, de intensidade, era natural uma queda de rendimento. Só que tem aí o copo meio cheio da eliminação na Copa do Brasil, que é uma semana inteira de trabalho, que talvez vejamos times mais inteiros, né, um pouco mais descansados, tendo a possibilidade aí de recuperar essa intensidade. E depois desse jogo, eles não jogam a Copa do Brasil, então vão passar 2 semanas sem jogar. Né? Vão jogar apenas depois da perna de volta da Copa do Brasil. Mais um tempo de descanso. O Botafogo tem jogadores convocados, o Fortaleza tem o Kevin Andrade, né, convocado para a seleção venezuelana. Perdem poucos jogadores até em relação a outras equipes. Mas vejo, Dani, nessa característica, até o Cuiabano como titular, o Vojvoda falou do primeiro jogo, né, eles empataram por 1-1. O primeiro tempo foi muito melhor que o segundo, mas eram equipes preocupadas com as competições internacionais. Então o Botafogo estava mexido, o Fortaleza também. Eu acho que nesse caso específico, os dois times vão com o que tem de melhor. O Marçal funciona melhor, talvez, para segurar essa dobra pelo lado direito do Fortaleza, porque o Pochettino sai muito para jogar com o Pikachu por ali. Mas, ao mesmo tempo, tendo o Cuiabano, preocupa esse mesmo lado direito do Fortaleza, que pode ter o Tinga ou pode ter o Brites. A gente vê a escalação do Fortaleza, eu digo que nosso editor vai errar. E não é por culpa dele, não, porque... O Vojvoda, ele muda o time o tempo inteiro. A gente nunca acerta a escalação do Fortaleza porque são 2 times titulares.
Então eu imagino que o Fortaleza vai ter um pouco mais do que a gente já viu, ou Tinga ou Brites, mas tendo o Pikachu por ali. E é um lado para o Botafogo se preocupar defensivamente, mas ao mesmo tempo pode explorar também ofensivamente. E aí eu acho que fica essa dúvida entre o Massai e o Cuiabano, né? Especificamente falando dessa posição que a gente trouxe aqui na discussão. Só o placar, que eu quero falar ainda de um outro jogo interessante dessa rodada. Placar Dito pra isso, gente fechar. hein? Dito isso... Vai, Elton, abre aí, Elton. Jogou pro Elton. Eu vou apostar, presidente, num 3-3, daquele bem intenso. 3-3 Eu gastei esse meu jogo. empate. Agora você gastou. Ó, começou comigo, foi pra você e foi lá no Elton. Então agora volta ao contrário. Vai lá, Breler. Dito isso, Breler. Então, eu tenho um palpite que eu acredito que o Fortaleza vai terminar na liderança na rodada. Eu não sei se é com empate. O Elton deu um bom palpite, mas pode ser a vitória, né? Serei ousado aqui. Como o Fortaleza tem crescido como visitante, 2-1 Fortaleza. 1-0 Botafogo. 2-1 Botafogo. Maria. Agora tem uma coisa que não tem ninguém falando. Isso que importa. Ainda segue aquela bulha a respeito do Damian Soares, mas o Botafogo, ele tá fazendo ali tudo o que pode para tentar resolver essa situação em relação ao nosso lateral direito, né? Porque ele ainda joga no nosso clube, ele não foi ainda liberado para a equipe do Peñarol, do Uruguai, mas o Botafogo, ele tá fazendo ali jogo duro e agora a nova, digamos que, solução encontrada pelo departamento de futebol do nosso Botafogo foi pedir uma das principais joias da equipe uruguaia. Trata-se de Germán Barbas. Esse menino tem 16 anos e ele é visto como um dos principais players da equipe uruguaia, já que ele já atua na equipe principal. Porém, o presidente da equipe uruguaia não quer colocar preço no jogador como o Botafogo pediu. O Botafogo colocando, põe preço nesse cara que eu libero o Damian. Mas a equipe uruguaia não está colocando preço. O Peñarol achou que fosse conseguir a liberação do Damian Soares na mão grande. Acharam que estavam lidando com um clube bobinho, né? E o Botafogo de bobo não tem nada, ainda mais com a gestão profissional que o nosso clube tem. Agora é ver quais serão as cenas dos próximos capítulos em relação ao Damian Soares, em relação ao Botafogo, em relação à maneira que nós iremos lidar com esta negociação. Mas o ponto é, o Botafogo pediu para a equipe uruguaia botar preço no Germán Barbas, mas os uruguaios vão colocar. Bom, pessoal, é isso aí. O Botafogo terá um adversário muito qualificado, muito bom, né? O Pikachu falou no outro vídeo, eu mostrei para vocês horas atrás, que o Botafogo para ele é o melhor time do Brasil. O Fortaleza, para mim, no recorte mais curto, mais recente, é o melhor time do Brasil, porque, cara, são 12 jogos sem perder, são 6 vitórias seguidas. Então é muito difícil ganhar do Fortaleza. Não é qualquer um que ganha deles, não. Mas, dito isso, o Botafogo tem plenas condições de ganhar. Se hoje tem um time que pode fazer frente ao Fortaleza, esse Fortaleza atual, desse recorte recente de 12 jogos maravilhosos, é o Botafogo, que também vem numa crescente muito grande. Vem de grandes desafios superados. Então, nós temos sim condição de ganhar, ainda mais em casa, onde estamos muito fortes, ganhar do Fortaleza. E aí arrancar com o título. Vale lembrar que o Fortaleza tem, se não me engano, acho que 8 jogos em casa e 8 jogos fora e só 6 em casa, ou 9, acho que com o jogo adiado do Inter, são 9 jogos fora de casa e só 6 em casa, essa reta final que falta para o Brasileirão acabar. E o Botafogo ao contrário, lógico, um jogo a menos, né? Mas tem 8 jogos em casa e só 6 fora. Então nós temos aí condições de, fazendo valer o mando de campo e mantendo nossa boa relação de pontos aproveitados fora de casa, somos o melhor visitante do Brasil, conseguir essa arrancada rumo ao título, lógico. Também conseguindo dosar ali, agora que temos 3 times, né? Eu acabei de ver um post agora há pouco, onde o cara montava 3 times do Botafogo. Eu tenho aqui uma imagem que pode mostrar isso também. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Aqui eu montei só 2 times, tá? E montei um banco de reserva para os 2 times que podemos montar um time C com esse banco, né, do time reserva. Eu montei aqui, mas você pode mudar essas posições. Você pode tirar o Júnior Santos, pôr o Savarino, pode tirar o Gregor e botar o Alan, como vocês quiserem. Olha só, um time tem
John, Vitinho na lateral direita, Basto Barbosa, Cuiabano na esquerda, Gregory Marlon Freitas de volante, Almada, Luiz Henrique Junior Santos de pontas e Igor Jesus. O outro time tem Gatito, Matheus Ponte e Marçal nas laterais, Adrielson e Pablo na zaga, Danilo Barbosa e Alan de volante, Eduardo de meia de criação, Matheus Martins e Savarino nas pontas, Tiquinho de centroavante. Fora isso, a gente pode montar um time C com Raul no gol, uma linha de defesa ali meio improvisada com 3, já que só tem um zagueiro de disposição, que seria o Halter, bota ali o Rafael, o Halter e o Hugo nessa linha de defesa, o Tchê e o Cauê de volante, Romero de meia central, nós teremos ainda o Jefinho, o El Arouche, o Carlos Alberto, o Matheus Nascimento e o Yarlen. Acho que dá mais de 11 aqui. Teria que sobrar aí, vai sobrar pro, sei lá, sobrar pro Yarlen, ou sobraria pro El Arouche. Cara, nós temos mais de 3 times no elenco. Tem 34 jogadores aqui. Com 33, você monta 3 times. Ou seja, nós temos mais que 3 times. E, sinceramente, esse time C aqui que eu falei, poderia ser muito bem times que a gente teve aí, como o de 2019, que era muito fraco. O de 2020, que era horroroso. O de 2014 era bem fraco também. O de 2009 era bem fraco. Pô, quantos desses times aí que nós tivemos que brigou pra não cair eram muito piores que esse time C que eu citei aqui. O time C, terceiro time do Botafogo. O time B dá de goleada em 90% dos times que a gente teve nos últimos 20 anos. 90% deles. O time B do Botafogo hoje. O time A nem se fala, é esculacho. Então hoje nós temos 3 times. Então se tem um time que é capacitado para ganhar do Fortaleza hoje, é o Botafogo, que tem o melhor elenco do Brasil e no recorte um pouco mais macro, é o melhor futebol do Brasil hoje. Então, temos aí fé, estou com fé, temos aí condição de ganhar do Fortaleza e sim, arrancar rumo ao título, que pode aí vir 2, né? Mas eu acho que o Brasileirão é muito possível, cara, é muito possível. Então é isso, pessoal. Se você gosta do conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de todos os posts, vídeos, shorts, lives que tiver aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui, até o próximo vídeo, valeu!